Bom, boa tarde, meus alunos. Como eu havia dito antes, né, vamos dar continuidade às explicações das atividades aqui da página 49 e 50. Eu estou picotando os vídeos para não demorar muito, modo de dizer, né, levar mais de 10 horas para fazer um upload de um vídeo. Mas então, vamos continuar. Ontem eu fiz um vídeo com atividade 1 e 2, a página 49, e agora vamos fazer a correção da atividade 3, né, que ela começa na página 49 e termina na 50. Então aqui, começa com um texto, né, de Hernán Cortés. Como puder, direi algumas coisas das que vi, que ainda que malditas, bem sei que serão de tanta admiração, que não se poderão crer, porque os que cá com nossos próprios olhos as vemos, não as podemos com o entendimento compreender. Aí, esse texto foi escrito por Hernán Cortés, né? Cartas de Relación de la Conquista de México. E aí a questão: o processo de conquista do México por Cortés estendeu-se de 1519 a 1521. A passagem acima manifesta a reação de Hernán Cortés diante das maravilhas de Tenochtitlan, capital da Confederação Mexica. A reação dos europeus face ao Novo Mundo teve, no entanto, muitos aspectos, compondo a admiração com estranhamento e repúdio. Tal fato decorre. E aí vem as questões. Questão A: do desinteresse dos conquistadores pelas riquezas dos astecas? Não, essa não pode ser, né? Imagina o zóio grande dos caras vendo todo aquele ouro, aquela prata. Então a letra A não é, porque eles não tinham desinteresse pelas riquezas, muito pelo contrário. Alternativa B: do desconhecimento pelos europeus das línguas dos índios. Bom, como a gente viu, os europeus não estavam nem aí com as línguas dos índios. Sim, gostariam de entender um pouco até para se comunicar melhor, mas eles consideravam todos os costumes dos indígenas, né, dos ameríndios, como inferiores. Então eles não davam nenhuma importância para isso. Então a letra B também não é. Letra C: do encontro de padrões culturais diferentes. E aqui realmente a gente tinha o encontro de duas culturas totalmente diferentes. Então a cultura dos astecas com a cultura dos europeus. Então pode ser a letra C. Vamos ver as outras? Letra D: das semelhanças culturais existentes entre os povos do mundo. Não, a D não pode ser, porque não tinham semelhanças culturais, se tinha era muito pouco. E a letra E: do espírito guerreiro e aventureiro das nações europeias. Também não tinha nada a ver, né, gente? Então a resposta dessa atividade aqui é a letra C, né? Do encontro de padrões culturais diferentes. Bom, vamos para número 4. A mineração foi a atividade econômica mais importante da América Espanhola durante o período colonial. Múltiplos fatores condicionaram a formação e a decadência dos complexos mineradores do altiplano andino e do planalto mexicano. Assinale a modalidade de mão de obra que predominou nas minas de prata dos referidos complexos durante os séculos 16 e 17. Então, séculos 16, 1500, né? Século 17, 1600. Então, vamos lá. Quais foram essas modalidades de mão de obra? Indígena, submetida ao trabalho compulsório. Opa, parece que foi aí, né? Porque os europeus, na época, não estavam muito afim de trabalhar, não. Vocês estão bem lembrados, eles forçaram quem a trabalhar? Os índios, né? Obviamente, com o passar do tempo, chegaram também escravos africanos, mas principalmente no início, a principal mão de obra disponível era a mão de obra dos ameríndios, e submetida ao trabalho compulsório, ou seja, obrigado, né? Eles obrigavam eles a trabalhar. Então, muito provavelmente a resposta é a A. Vamos analisar as próximas. Negra, submetida ao trabalho escravo. Então, como eu disse,
a escravidão dos negros ali na região ocorreu também, tá? Mas ela veio depois, principalmente, e em menor número. Por quê? Porque tinha muito mais índio à disposição e era mais barato no caso, né? Letra C, europeia, no regime de trabalho assalariado. Não, gente, os europeus não trabalharam nas minas e também não foi um trabalho assalariado, não pagaram salário para ninguém. Letra D, indígena adaptada ao trabalho livre, ou seja, fala, ô índios, vamos lá nas minas, cavar lá, entra naqueles buracos lá, trabalha o dia inteiro para nós trazendo o prata, o ouro, né? Prata nas minas de Potosí, que ficaram muito famosas, né? E vão lá, trabalho livre, se vocês quiserem trabalhar, vocês trabalham, não quiser não trabalham. Também não foi isso, né? E aqui indígena, ou melhor, desculpa, né? Indígena adaptada ao trabalho livre, no seguinte, ó, é o trabalho livre. Se você quiser trabalhar, né, você trabalha, mas eu vou pagar, né? O que não aconteceu, porque a letra E diz indígena no regime de trabalho voluntário. Ó, seguinte, quem quer trabalhar, trabalha, tá? Vocês trabalham pela nossa riqueza. Então, a resposta correta realmente é a letra A, indígena submetida ao trabalho compulsório. Eles foram obrigados. Vamos a número 5. Leia esses trechos em que se trata das relações de trabalho nas colônias espanholas da América. A1. As aldeias eram distribuídas entre os conquistadores, que passaram a explorar-lhes o sobretrabalho, sem, contudo, escravizar os índios. Podiam exigir tributos em gêneros ou prestações de trabalho. Os colonizadores deveriam, em contrapartida, defender as aldeias e evangelizar os índios. 2. Cada comunidade deveria fornecer periodicamente uma quantidade de trabalhadores para as atividades coloniais, principalmente nas minas. Pelo trabalho, os índios deveriam receber um salário, parte do qual obrigatoriamente em moeda ou metal, a fim que pudessem pagar o tributo régio, ou seja, eles pagavam, mas depois pegavam o dinheiro de volta porque tinha que pagar o tributo. Número 3. Na hacienda, praticou-se largamente o sistema de endividamento de trabalhadores, a fim de retê-los na propriedade. O trabalhador recebia como salário um crédito na tienda de raya, onde retirava alimentos, roupas, etc., além de um lote mínimo de subsistência. Esse sistema de hacienda era muito semelhante ao que a gente chamava no Brasil de sistema de barracão. O trabalhador pegava tudo aquilo que ele necessitava, como roupas, ferramentas, etc., no barracão, né, do fazendeiro. E, obviamente, os preços praticados ali eram muito altos. Então, quando chegava na hora do camarada receber, digamos, o salário, ele ficava devendo, porque o salário era baixo e os preços, né, das mercadorias que eles pegavam no barracão, ou então aqui na tienda de raya, eram muito maiores. Pois bem, considerando-se as formas de exploração do trabalho indígena nelas descritas, os trechos 1, 2 e 3 referem-se respectivamente. Aqui eu já vou falar diretamente a correta, tá? Para não estender muito o vídeo. Então, a número 1, gente, era o que a gente chamava de encomienda, tá? Onde praticamente as aldeias eram distribuídas entre os conquistadores, tá? Os conquistadores prometiam proteção a essas aldeias e, em troca, os ameríndios, né, prestavam esses serviços, tá? Então, a número 1 era a encomenda, a número 2 era a mita, né? A mita dizia que cada comunidade deveria fornecer periodicamente uma quantidade de trabalhadores para as atividades coloniais, tá? E os índios deveriam receber um pagamento, só que esse pagamento, bem dizer, era uma miséria, e depois eles tinham que pagar os tributos. No final não era legal, mas enfim, a 2 era a mita, tá? E a 3 era o que se chamava, né, em espanhol, de peonarre, tá?
Ou seja, eram aqueles trabalhadores, né, que quando a gente falou, era como no Brasil o sistema de barracão. Praticamente os trabalhadores acabavam se endividando muito, porque tudo aquilo que eles precisavam para a sua subsistência, eles eram obrigados a comprar no barracão, né, do dono da fazenda. Então o salário era pequeno, como eu disse, e o preço dos produtos praticados ali na tienda de raio eram muito altos, tanto é que no final o trabalhador, em vez de receber um salário, ele cada vez mais se endividava cada vez mais com o seu empregador, ok? Então a resposta correta é a letra C. Bom, vamos à última questão. A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de 3 áreas com características diversas na América do Norte. Com relação às chamadas colônias do Sul, é correto afirmar: baseava-se sobretudo na economia familiar e desenvolveu uma ampla rede de relações comerciais com as colônias do Norte e com o Caribe. Olha, essa aqui está errada, porque eles até desenvolveram uma rede de relações comerciais com as outras colônias, mas a economia do Sul não era baseada principalmente na economia familiar, muito pelo contrário, como a gente vai ver depois. Então a letra A está errada. Letra B, baseava-se numa forma de servidão temporária que submetia os colonos pobres a um conjunto de obrigações em relação aos grandes proprietários de terras. Não, está errada, porque não tinha um tipo de servidão temporária, né? Não tem nada a ver. A letra B está errada. E aqui a letra C, baseava-se numa economia escravista, voltada principalmente para o mercado externo de produtos como tabaco e algodão. Então a resposta correta é a letra C, gente. Nas colônias do Sul predominou o sistema escravista, ok? Que os produtos plantados nessas grandes plantações eram destinados principalmente à exportação, né? Como tabaco, algodão, tanto que até hoje, né, os estados americanos da região sul são aqueles mais racistas, ok? É a região onde nasceu aquela famigerada seita, né, a Ku Klux Klan, né, os supremacistas brancos, enfim. Isso porque desde aquela época, né, se desenvolveu o trabalho escravo. A letra D, gente, olha, só para a gente não deixar de comentar, consolidou-se como o primeiro grande polo industrial da América, com a transferência de diversos produtores de tecidos vindo da região de Manchester. Não tem nada aqui polo industrial, porque o que a gente tinha principalmente nas regiões do sul eram grandes plantações, tá? Com trabalho escravo e plantações para exportação. É o que a gente chama de sistema de plantation. Então, a D não é. E aí, caracterizou-se pelo emprego de mão de obra assalariada e pela presença de grande propriedade agrícola monocultura. Ora, é verdade, tinha uma grande presença da propriedade agrícola monocultora, tá? Você tinha ali grandes monoculturas de algodão, de tabaco, mas o trabalho não era assalariado, era trabalho escravo. Portanto, a resposta correta é a letra C. Ok? Então, boa tarde, gente. Vou encerrar aqui, senão o vídeo vai levar sei lá quantos dias para se encerrar. Se cuidem, vamos todo mundo se cuidar. Se tiver que sair, usem máscara, se protejam a vocês e suas famílias. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.